Olha só, em tempos de exposição constante nas redes sociais, surgem vários problemas. Um deles é a falta de socialização ou muitas vezes também o egocentrismo, viu? Exacerbado. Com isso surgem problemas comportamentais como narcisismo, viu? Você sabe como surgiu isso? Então, a gente vai conversar agora com o Leonardo Luz, que é psiquiatra e que vai falar todos os detalhes sobre características, como isso funciona, como evitar tudo isso. E olha só, terapia sempre funciona bem, viu? Vivemos atualmente numa sociedade de exposição, ou seja, com as redes sociais, isso ganhou uma proporção enorme, está todo mundo aparecendo, se mostrando e sendo visto ao mesmo tempo, né? A gente está aqui com o Leonardo, que é psiquiatra, e vai falar um pouco mais para a gente sobre essa questão. Somos todos narcisismo? O que isso revela sobre o nosso comportamento? Até que ponto isso, Leonardo, é saudável, né? Tá todo mundo postando selfie, dizendo onde está, o que está fazendo, ou seja, parece que todo mundo é transparente. O que isso revela de nós? Que essas postagens têm a dizer sobre as pessoas? Obrigado, Ivanir, pelo convite. Eu acho que a gente vive uma era onde o narcisismo nunca foi colocado tão em voga, tão em evidência. Mas, na verdade, antes de falar do próprio termo, é interessante a gente rebuscar um pouquinho, de um modo resumido, a história do narciso. Pois é, como é que surgiu isso? A gente sempre tem essa percepção de, quando a gente fala a palavra narciso, de espelho. Mas, Tem a ver com a mitologia, né? Com a mitologia, também. Isso. Que, na verdade, a esposa de Zeus teria amaldiçoado Narciso e sua irmã gêmea Eco, que isso é uma das teorias, vamos dizer assim, onde o Narciso ficou indo atrás da voz de Eco, que repetia, e as últimas palavras das frases emitiu esse eco. E um belo dia ela começou a chamar por Narciso, e ele foi indo atrás. E a maldição que Narciso possuía era que ele não podia se ver em lugar algum. E um belo dia, Eco foi chamando Narciso, ele foi a seguindo, até que vislumbraram um lago. Ele se visualizou pela primeira vez, se encantou pela imagem e se afogou nesse lago, nessa própria imagem. Porém, nesse lago nasceu uma flor, que a gente chama de flor de Narciso, que é uma flor muito bonita. Então, daí onde vem a história também do encantar-se com o belo, né? Porém, o narcisismo que a gente conhece da psiquiatria, da psicologia, ele herda um pouquinho disso, mas no sentido de voltar-se para si. E aí, se a gente falar um pouquinho de personalidade, todos nós temos traços de personalidade, seja traço narcisista, seja um traço mais perfeccionista, um traço teórico, acadêmico, um traço econômico, ou um transtorno de personalidade em si, quando esses traços eles ganham uma monta onde eles têm um caráter imutável e disfuncional, como se a pessoa passasse a, por exemplo, atuar sempre no modo narcisista de ser. Ou seja, no eu, egocentrismo. Essa questão do espelho é interessante você falar também desde o início. Remete-se também à questão da vaidade. Até que ponto isso é saudável? O narcisista clássico, aquele que tem um transtorno, ele na verdade, ele é uma pessoa que tem um ego autoinflável, vamos dizer assim, tem uma necessidade constante de admiração, são pessoas que não lidam bem com a crítica e têm uma necessidade profunda de estar em evidência no sentido de que sempre o que toca a ele em si é um padrão melhor ou superior do que o do outro. E aí o que é interessante falar de vaidade, essas pessoas na verdade, elas muitas vezes têm uma autoestima baixa. E daí a necessidade de serem admiradas, de se colocar em admiração o tempo inteiro. Então, apesar de elas terem uma casca de vaidade, muitas vezes, na verdade, na maioria das situações, elas têm uma autoestima muito frágil. Ou seja, Leonardo, no divã, os narcisistas são todos frágeis. Uma grande porcentagem, sim, porque se você para pensar, é como se eles estivessem na defensiva o tempo inteiro, onde essa casca, essa necessidade de admirar-se, de ser admirado, passa a ser uma constante. Mas, na verdade, isso muitas vezes é apenas uma defesa de algo que deveria ser trabalhado em sua personalidade ou em seu temperamento. É um transtorno comportamental que pode ser trabalhado, que pode ser resolvido através da terapia ou
até através de intervenções também medicamentosas. Na verdade, quando a gente fala de transtorno de personalidade, o que dá para você trabalhar são as manifestações dessa personalidade, são os comportamentos. Por exemplo, as pessoas narcisistas, elas têm uma dificuldade muito grande de crítica. Vou te dar um exemplo que é bem clássico. O artista que está no ápice da sua fama e que quando ele começa a diminuir os trabalhos, começa a ser menos solicitado, eles não lidam muito bem com essa diminuição desse status quo, né, de estar em evidência. Ou alguma crítica, alguma novela, alguma peça ou alguma música, muitas vezes eles não lidam bem com isso. E aí eles podem até fazer um episódio depressivo, tá? Ou eles podem ter transtorno de ansiedade, porque a sua defesa narcísica já não está dando mais conta daquela personalidade errática. Leonardo, e hoje com a questão das redes sociais, essa exposição midiática, todo mundo tem um meio, né, de comunicação nas mãos, sem nenhum controle. Até que ponto isso pode ser bom ou pode ser ruim? Ivanildo, eu tenho rede social, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram. Eu não tenho Snap porque eu acho que o Snap já é um pouco exposição demais. Isso é a minha opinião, tá? Mas eu vejo uma parte com bons olhos, porque se tem network, você se informa em rede social, você brinca. Pode ser bom para a autoestima, de certa forma. Pode ser bom para a autoestima, é lúdico no grande parte socialização, das vezes, né? Socializa. Por outro lado, tem gente que posta e fica contando quantas curtidas tem naquela postagem, quantas visualizações, compartilhamentos. E aí sim, esse tipo de postagem, ele gera um mecanismo ansiogênico, onde as pessoas, na verdade, ficam mensurando seu sucesso, seu fracasso, mediante a uma postagem. Então, muitas vezes, alguns narcisistas têm essa manifestação. Ou seja, esses meios, essas novas mídias podem potencializar o transtorno, né? Porque, na verdade, do ponto de vista de comportamento, elas reforçam esse comportamento de exposição, né? Muitas vezes também tem os histriônicos, com aquelas pessoas que querem chamar atenção a qualquer preço, o que é um pouquinho diferente do narcisismo, né? Mas aí já é um papo para uma outra ocasião. Por sinal, gente, tem pessoas que compram não só curtidas, como seguidores. Você sabia disso? Sim. Inclusive o Facebook, ele tem uma ferramenta onde você paga, né? E você fica promovendo aquela página, né? Para ter mais visualizações, né? Isso. Se você não está numa atividade comercial, isso é apenas uma compra por uma promoção pessoal de autoimagem, talvez isso seja perigoso, como você use isso. Já é bom procurar o terapeuta. Talvez sim. Especialista. Talvez. Né? Leonardo, por sinal, você anda lendo o quê ultimamente, já que você sempre está bem informado? Como é que está a sua agenda na área da terapia, da psiquiatria no Piauí hoje? Tá. Ivanildo, eu tenho lido, o último livro que eu li se chama O Último Sopro de Vida, do Paul Kalanick. É um livro sobre um neurocirurgião de 36 anos que tem um diagnóstico de câncer, já um câncer avançado, e ele faz um revival de todas as suas memórias, de toda a sua vida, e ele conta a sua batalha durante esse processo de tratamento, do diagnóstico, a relação com a família, com a esposa. É um livro bem comovente, é um livro bem interessante. Leonardo, você é do Conselho de Psiquiatria, não é isso? Sou do Conselho Federal de Medicina. De Medicina. Como é que está a atuação hoje? Olha, o Conselho Federal é uma das instituições mais respeitadas do país. Nós temos hoje uma representação do Piauí em 15 câmaras técnicas, onde cada especialidade nós fazemos resoluções para fiscalizar os órgãos e entidades de saúde, não só os médicos, mas as entidades. E nós temos pautado aumentar as fiscalizações para proporcionar que a sociedade esteja mais protegida, onde as boas práticas de saúde sejam de fato a pauta. Porque a saúde pública está bem degradada e a gente tem que fiscalizar e tem que estimular as boas práticas. E nisso, o Conselho Federal de Medicina tem um papel primordial para a sociedade. Inclusive, tem que ver a questão de como os médicos hoje utilizam as redes sociais. Sim. Como é que o conselho, por exemplo, nessa parte? Inclusive, interessante você tocar nisso. Nós temos uma resolução recente. Tem um manual ético, alguma coisa A gente, inclusive, eu participei do processo
de elaboração de uma resolução sobre mídias sociais. Como que os médicos podem adequadamente estar na mídia, sempre colocando o número do seu CRM, o número do que a gente chama de RQA, que é o registro de quadro de especialidades. Porque o médico, por exemplo, para ele dizer que ele é psiquiatra, ele tem que estar registrado no CRM com o seu RQE. Porque senão seria muito fácil qualquer um dizer eu sou psiquiatra, e sem a pessoa ter a formação e a qualificação para isso. É uma maneira da gente ter um controle e proteger a sociedade das más práticas. Ok, Leonardo, obrigado pela entrevista. Foi muito bom o bate-papo de hoje. Obrigado. Sobre narcisismo, e a gente sempre vai estar, né, com você aqui. Obrigado. Discutindo outros temas. Eu acho que o programa e a televisão e os meios de comunicação têm esse papel fundamental. A gente já falou com o Leonardo sobre a questão da depressão, sobre suicídios em Teresina, ou seja, uma forma séria de fazer com que as pessoas se valorizem mais, a questão do autoconhecimento, que é tão essencial para os nossos dias de hoje, com tanta exposição, né, Leonardo? E falando em suicídio, agora em setembro, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É o que a gente chama de Setembro Amarelo. Então, fica a dica de valorizar. Dia 10 de setembro? 10 de setembro. Ah, ótimo. Vamos ver se a gente produz alguma coisa especial para essa data. Valorizando. Obrigado, querido.